Bom, pessoal, vou fazer aqui uma gravação explicando uma configuração básica do MikroTik para a gente colocar ele discando PPPoE, né, como conectando no provedor e para ele rotear essa conexão para a rede interna. Uma configuração básica, porém o script que eu fiz aqui que eu vou utilizar, ele já está com algumas regras de segurança, né, para aumentar a segurança, não ficar só o MikroTik com aquela configuração que vai rotear a internet, mas que não está bloqueando as portas do próprio MikroTik, né, e com isso ele pode ficar vulnerável a ataques e invasão, até infecção com vírus, né. Então esse script aqui, apesar de básico, ele já tem essa configuração de segurança. Aqui primeiro eu vou dar uma verificada no script todo aqui, comentando para que servem as regras. Esse script está disponibilizado ele para download e ele está já bem comentado, então está bem fácil de utilizar. A primeira regra aqui que eu coloquei aqui, que essa IP DNS, eu estou ajustando os DNS manualmente. Se eu quiser utilizar o DNS do provedor, aí eu posso remover essa regra aqui e utilizar os DNS que ele vai pegar através da conexão PPPoE. Essa regra aqui, ela vai desabilitar o IPsocks. Esse IPsocks, algumas versões do MikroTik estava sendo utilizado esse IPsocks para ataques. Então a gente desativa ele aqui por questão de segurança também. Essa outra regra aqui, o IP DNS, Allow Remote No, ela está desativando o servidor DNS do MikroTik. Ou seja, o MikroTik eu vou utilizar ele para rotear a minha rede, mas eu não quero utilizar ele como servidor de DNS. A minha rede, eu vou rotear ela e eu vou, através do DHCP, eu vou definir os endereços IP da minha rede interna e vou definir para eles utilizar um DNS na internet ao invés de utilizar o DNS no MikroTik. A vantagem de utilizar o DNS no MikroTik seria uma latência menor, né, uma resposta de DNS mais rápida também. Porém, se eu habilitar isso aqui e não bloquear essa porta externamente, pode acontecer ataques e também como esse MikroTik que eu estou configurando é uma RB750, que ela tem um processador mais fraco, não faz sentido eu habilitar esse servidor de DNS nela, que ele não vai ter um bom desempenho. O processador dela é fraco para isso. Então, continuando aqui, eu tenho aqui no IPFire, eu vou criar uma address list. Nessa address list, eu estou colocando aqui os endereços do meu escritório para eu poder acessar o MikroTik do cliente remotamente. E estou colocando aqui endereços da faixa de IP, né, que a gente normalmente utiliza para configuração de rede local, 192.168.0.0/16 ou 10.0.0.0.0/8. Então, qualquer endereço que eu configurar na minha rede local que estiver dentro dessa faixa aqui, eu vou conseguir ter acesso no MikroTik também. Essa regra aqui, que a gente chama ela de regra de toque-toque, o que a gente faz? A gente define uma porta aqui, é importante vocês alterarem essa porta aqui, não usar essa porta que eu estou sugerindo no script, porque se virar um padrão, né, então fica mais fácil de fazer ataque no MikroTik. Agora, caso você utilize uma porta diferente, vamos supor que você resolva utilizar aqui 5555. Aí o que acontece? Toda vez que você quiser acessar esse MikroTik através do endereço IP que não está cadastrado ali na address list, você vai tentar abrir o MikroTik usando o inbox mesmo, só que aí você vai colocar o IP do MikroTik 2.55555. Aí o que vai acontecer? Ele automaticamente, quando eu fizer isso, ele vai pegar o IP que eu estou tentando, que eu estou utilizando
para tentar abrir o MikroTik. Ele não vai dar acesso nele ainda, né, através dessa porta, mas ele vai adicionar esse endereço no meu address list. E aí depois eu posso tentar abrir o MikroTik através da porta padrão 8291, por exemplo, porta padrão do inbox, que ele vai pegar e vai abrir normalmente. Então essa regra aqui a gente inclui ela para isso, mas também não é necessário. Se quiser não utilizar esse recurso, só remover essa regra aqui. Essas outras regras aqui, TIP File Filter, são os filtros de porta, onde eu estou bloqueando as portas padrões para os endereços IPs que não tiverem cadastrado na minha address list aqui. Então, ou seja, qualquer outro endereço IP que não esteja na minha address list, eu vou bloquear o acesso a essas portas aqui, ó, que são as portas padrões, né, utilizadas pelo MikroTik. Depois, em IP Service, eu vou desabilitar alguns serviços que eu não acho interessante manter habilitado nos clientes. Esse serviço aqui, no caso, é o FTP, o www, que seria para abrir a configuração do MikroTik através do navegador de internet, né, através do HTTP. Vou desabilitar aqui a API e SSL. O API e API SSL, vocês têm que observar o seguinte, porque se vocês utilizarem comunicação com o MikroTik através de algum sistema que faz a comunicação por API, então vocês não podem desabilitar essas portas não. Agora, no caso aqui, o MikroTik que eu estou configurando é um MikroTik de um cliente que vai colocar na loja dele para estar roteando na internet. Então ele, como não tem acesso de nenhum sistema nesse MikroTik, eu desabilito as portas API também por segurança. Aqui nessa configuração aqui, nós vamos definir aqui, ó, um servidor NTP, que é um servidor de horário, para manter o horário do MikroTik sempre atualizado de forma correta. Aqui no System Clock, eu vou estar definindo aqui qual que é o fuso horário. No site do MikroTik, no wiki do MikroTik, tem lá a lista de quais os parâmetros que podem ser utilizados aqui, ó, que no caso eu estou utilizando aqui a América São Paulo, que vai definir o meu fuso horário. Agora aqui eu já estou adicionando a minha conexão PPPoE no MikroTik. É interessante a gente observar aqui o seguinte, esse MRU, o MTU, eu vou alterá-los aqui conforme os parâmetros que o provedor me passar, porque isso aqui cada provedor pode utilizar isso aqui de uma forma. Por exemplo, eu poderia estar usando aqui 1482, poderia estar usando 1500, entendeu? Então isso aí vai depender muito do que o provedor passar como MTU aqui, esse parâmetro do MTU. Esse use peer DNS, isso aqui é justamente se eu estou falando se eu quero usar os DNS do provedor, sim ou não. Se eu for definir meus DNS manualmente aqui, como eu fiz, aí eu vou colocar aqui o peer DNS no, ou seja, eu não quero pegar os DNS que o provedor vai me entregar. Importante a gente observar também o seguinte, quando a gente vai utilizar duas conexões no MikroTik, que às vezes tem muito cliente que quer um MikroTik para colocar duas conexões de internet funcionando em redundância ou até para funcionar em paralelo mesmo. Então, quando a gente faz isso, a gente tem que utilizar um servidor DNS público, como eu utilizei aqui, o do Google e o da Cloudflare, e aqui no DNS a gente tem que sempre manter desabilitado o DNS do provedor, porque senão vai dar conflito, ou seja, eu vou pegar os DNS de um provedor, vou pegar os DNS de outro provedor e, na verdade, a hora que eu for utilizar esses DNS na minha rede, eles pode ser que dê conflito e não funcione corretamente. Então é interessante aqui, principalmente se a gente utilizar
duas conexões, a gente manter o DNS como o que a gente definir lá e utilizar servidores de DNS público. Aqui eu vou definir qual interface que eu estou ligando o modem ou o meu roteador da internet. Então, no caso aqui dessa RB, eu estou utilizando uma RB 750. Aí eu estou definindo aqui que eu vou ligar o roteador do provedor na porta Ether 1, que é a primeira porta da RB. E aqui eu vou colocar o meu nome de usuário, né, e a minha senha aqui, que eu utilizo no meu PPPoE. E esse service name aqui também é o nome do serviço que o provedor também vai fornecer para vocês. Isso aqui, essas configurações aqui de MRU, MTU, usuário, senha e o nome de serviço, eles vão ser fornecidos pelo provedor. Então, aqui configurado o PPPoE Client, né, eu vou seguir aqui, que agora eu vou definir um IP para minha rede interna. Então, aqui no meu caso aqui, eu vou utilizar aqui na minha rede interna esse endereço aqui, 192.168.2.1, ligado na interface 2 do MikroTik. Aqui, no caso, eu estou utilizando a interface 2, mas eu poderia criar também lá no MikroTik uma bridge da interface 2, 3, 4 e 5, por exemplo, e utilizar esse endereço IP aqui na minha bridge, ao invés de utilizar ele direto na porta 2. Então isso aqui também varia. Se for no caso, por exemplo, de uma antena, de uma antena SXT, por exemplo, eu iria variar o que? Aqui interface eu colocaria WLAN 1, né, que seria a interface que a antena conecta no provedor, e aqui na minha rede interna eu colocaria a interface Ether 1, que seria a porta de cabo da antena que está ligado na minha rede interna, né? Então esses parâmetros aqui é importante a gente observar eles, que eles vão variar de acordo com a topologia da rede que a gente está trabalhando, de acordo com o equipamento que a gente está configurando. Então aqui esse vai ser o meu endereço IP que eu vou utilizar no MikroTik na rede interna. Ele vai estar sendo utilizado como gateway, né? E aqui agora já está as regras de criação de um servidor DHCP. Esse servidor DHCP, o que ele faz? Ele dá os endereços IP automaticamente na rede local, né? Então quando a gente liga um equipamento na rede local, conecta ele no switch ou conecta ele direto nessa interface do MikroTik. Se for um computador com Windows ou com Linux, o que seja, ele vai pegar o endereço IP, né, para ele estar navegando na internet. Esse endereço IP que ele vai pegar é de acordo com a configuração aqui da minha rede interna, que é justamente essa parte aqui que eu estou fazendo agora. Essa parte aqui toda é a configuração da rede interna. Essa parte que eu destaquei aqui no script. Então aqui, seguindo, isso aqui simplesmente eu coloco um nome para o servidor para o pool de IPs. Eu vou utilizar aqui esse nome, DHCP Pool, e aqui embaixo também eu vou utilizar ele de novo, que na verdade esse aqui está apontando para esse aqui. Então agora aqui, ó, eu vou colocar quais as faixas de IP que eu quero utilizar no meu DHCP. Aqui eu estou utilizando do 2 até o 254. Mas eu poderia utilizar dessa forma aqui também, ó, por exemplo, do 100 até o 200. Dessa forma aqui, o MikroTik vai oferecer endereços entre o 192.168.2.100 até o 192.168.2.200 para minha rede interna. Aqui, continuando, eu vou configurar o DHCP Server, vou adicionar um servidor DHCP Server. Eu vou informar aqui qual o pool de IP que eu quero utilizar, que na verdade é esse pool aqui de cima, né, que eu vou criar ele primeiro. Esse parâmetro aqui está falando que ele não está desativado, que eu quero já criar o DHCP Server ativado. Aqui interface, eu vou definir qual é a interface da minha rede interna.
Na verdade, eu tenho que usar aqui, ó, a mesma interface que eu defini o endereço IP do gateway. E aqui eu vou criar um nome para o meu DHCP server também. Eu posso colocar qualquer nome aqui. Utilizei DHCP server. Em terceiro passo, eu vou pegar o meu DHCP server e vou adicionar uma rede com a configuração nela. Essa rede, o que eu vou falar? Eu vou falar assim, ó, eu quero configurar o meu DHCP server para a minha rede interna, que é 192.168.2.0/24. Aí vocês têm que observar o seguinte, que aqui, ó, na verdade, esse address aqui é o endereço da rede, não o endereço do gateway. Então, quando eu coloco um gateway 192.168.2.1/24, o endereço da minha rede aqui vai ser final 0/24. Então, de acordo com o endereço IP que eu colocar aqui na interface, né, que é o meu endereço IP de gateway da minha rede interna, aqui eu preciso definir o endereço da rede. Então é importante lembrar que esse endereço aqui não é endereço IP, é o endereço da rede. Vou informar aqui quais os DNS que eu quero fornecer para minha rede interna. Então, no caso aqui, eu vou fazer com que a minha rede interna utilize esses DNS aqui, que são os mesmos que eu defini aqui para o MikroTik utilizar. E depois disso, eu vou informar qual que é o gateway que eu vou fornecer para minha rede interna. Então, esse gateway aqui, aí sim vai ser esse endereço IP aqui, ó, o mesmo endereço IP que eu configurar na interface da minha rede interna, eu vou fornecer ele aqui como gateway. Então, feito essas três regras aqui corretamente, eu já configuro meu servidor DHCP para dar IP para minha rede interna. E a última regra aqui, que é a regra que vai fazer com que a rede interna navegue na internet, essa regra de NAT, que ela vai ser adicionada no IP Firewall. Essa regra de NAT, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um mascaramento de pacotes, onde eu vou falar aqui, ó, que eu quero todos os pacotes vindo da minha rede interna, que é 192.168.2.0/24. Vocês vão observar que é a mesma rede aqui, ó, que eu defini aqui no DHCP Server. Todos os pacotes vindo da minha rede interna com destino para internet, que quando eu coloco o IP aqui 0.0.0.0/0, significa que eu estou falando qualquer local que seja diferente dessa rede aqui. Então, ou seja, todos os pacotes vindo dessa rede com destino para qualquer outro local, eles serão mascarados através do meu firewall. Então, feito isso aqui, ó, já vai fazer com que os endereços da rede interna consigam saída para a internet através do meu MikroTik. Então, esse aqui é um script básico, mas que está com tudo que é necessário para a gente fazer uma configuração DHCP numa porta e rotear essa conexão para outra porta do MikroTik. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho esse script básico aqui, né, já todo prontinho, já preparei ele. Eu vou copiar ele e colar lá no MikroTik. Então eu já tinha aberto aqui o meu MikroTik, tava com ele resetado, ele não tem configuração nenhuma aqui nele, tá vendo? Não tem nenhuma configuração nele aqui. Agora eu abro aqui um terminal e vou colar essa minha configuração básica nele aqui. Colei a configuração, observo aqui se deu alguma mensagem de erro. Se tiver dado alguma mensagem de erro, ela vai ter aparecido escrita aqui em vermelho. Confiro aqui nos logs também se deu alguma mensagem de erro. Tá tudo certo. Agora aqui, ó, vocês podem observar que o meu PPPoE já conectou, já pegou o endereço IP, né? Que eu configurei ele aqui com o meu usuário e senha que eu tinha colocado lá, usuário teste, a senha teste também. Vou conferir aqui o meu DNS, tá vendo? Tá utilizando os DNS que eu deixei estático.
Se eu marcar essa opção aqui, ó, use peer DNS, ele vai passar a pegar os DNS do provedor aqui, ó. Ele passou a pegar os DNS do provedor e vai utilizar os DNS do provedor. Vou deixar aqui desmarcado de novo. Ó, ele, ele mudou. E agora que eu posso testar a conexão de internet aqui. Tá tendo saída. Beleza, tá tendo saída na conexão. E aqui eu ainda não tenho nenhum equipamento conectado na minha rede interna, né? Por isso que está até aqui de vermelho. Mas se tivesse algum equipamento já conectado nessa porta 2 aqui, ele já estaria pegando o IP e já estaria navegando, porque aqui dentro do meu IP Firewall já está todas as minhas regras de filtro aqui e minha regra de NAT já está aqui, de mascaramento de pacote já está aqui toda pronta também para dar o acesso à internet para os equipamentos da rede interna. Então é isso, está feito aí configuração básica do MikroTik para colocar qualquer MikroTik aí navegando e roteando para a rede interna.